Para finalizar, jornalista Beto Almeida, vamos trazer o Sátiro Salles com informações sobre uma pesquisa do Instituto Datafolha que mostra os índices de popularidade do governo federal. Os números não agradaram o Palácio do Planalto, que esperava muito mais do ponto de vista da recuperação da imagem do governo do presidente Lula. Sátiro Salles. A leitura política nos bastidores do Palácio do Planalto é marcada por frustração diante dos números mais recentes da pesquisa do Datafolha, divulgada após semanas de enfrentamento direto entre o governo Lula e bolsonarismo, em meio à crise comercial com os Estados Unidos. Segundo o levantamento, 40% dos brasileiros avaliaram que o governo Lula é ruim ou péssimo, enquanto apenas 29% consideraram bom ou ótimo. O dado mantém o petista em uma posição desconfortável no terceiro ano de mandato, frustrando em expectativa de melhora a imagem presidencial. A pesquisa foi realizada nos dias 28 e 29 de julho, ouviu 2.004 brasileiros em 130 cidades e apresenta uma margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Os dados foram coletados nos dias 29 e 30 de julho, justamente quando o governo enfrentava uma escalada de tensões com o presidente norte-americano Donald Trump, que impôs um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, embora tenha deixado algumas exceções para não afetar diretamente os setores estratégicos da sua própria economia. A avaliação negativa persiste e é vista com apreensão por aliados, que esperavam que a postura de enfrentamento do presidente Lula diante das agressões comerciais norte-americanas provocasse um efeito de solidariedade e valorização nacional. No entanto, o discurso nacionalista e o confronto com Donald Trump foram suficientes para reverter a percepção crítica da população. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, você leu os números do Instituto Datafolha mostrando que o governo tem uma avaliação boa e positiva de 29%, regular de 40%, números bem abaixo que os próprios aliados, estrategistas políticos e de comunicação do governo federal esperavam após 3 semanas de embates, de conflitos sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que gera muitos prejuízos à economia brasileira e numa polarização atribuído esse tarifaço ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Na realidade, Zeno, o nível daqueles entrevistados que consideram a atuação do governo Lula como ruim ou péssima é a mesma, 40%. Quando eu digo a mesma, comparando com a última pesquisa que foi feita lá no mês de julho, o que significa dizer que houve aí uma estagnação, contrariando uma expectativa que existia dentro do governo federal e dos aliados do presidente Lula, de que depois daquele embate com relação à questão do tarifaço, aquela questão do nacionalismo, da autonomia do país, que tudo isso pudesse trazer reflexo na melhoria dessa imagem, dessa avaliação do governo do presidente Lula. E não foi isso que aconteceu. Então, assim, o que nós temos hoje, na realidade, é a aprovação continua na casa dos 29%. No mês passado eram 28%, ou seja, praticamente nada alterou nesse quadro. É óbvio que se você for olhar em relação aos concorrentes que estão até agora colocados nesse quadro, o presidente Lula se sai ainda melhor, tanto no primeiro turno quanto em relação ao segundo turno. Mas você está com 40% de reprovação, é algo preocupante, Luciano, diante de um cenário de acontecimentos, de ocorrências, que todos achavam que pudesse fazer uma inversão disso. E parece que até agora isso nem molgou, como se diz no popular, nem mexeu nessa avaliação. E isso, claro, preocupa. O presidente Lula tem dito o seguinte, Luciano, ele é candidato sim à reeleição. O único fator que pode mudar isso, ele próprio admite, é a saúde. O resto, ele diz que vai.